interessante porque a história do Brasil também está ligada, de algum modo, a um Papa Leão. Leão XII foi o Papa que reconheceu a independência do Brasil e proclamou São Pedro de Alcântara padroeiro do nosso país. Então foi Leão XII, em 1823, a proclamação de São Pedro de Alcântara. Depois, Leão XIII, um grande Papa, sucedeu o pontificado mais longo da história, que foi o pontificado de Pio IX. Ele era um nobre, Gioacchino Pecci, era um nobre italiano, e tinha sido bispo de Perúdia, e foi chamado ao trono de São Pedro. Então foi um Papa que governou a Igreja na transição do século XIX para o século XX, morreu em 1903. Foi sucedido por um Papa Santo, o Papa São Pio X. De Leão XIII, nós temos as primeiras imagens gravadas, a primeira filmagem de um pontífice romano é de Leão XIII, do grande Papa Leão XIII. Então, foi um Papa muito importante, o Papa da Rerum Novarum. Vou colocar aí para as pessoas verem. O Papa da doutrina social, que impulsionou a doutrina social da Igreja com essa encíclica, Rerum Novarum. Você veja, é de fato um Papa já muito alquebrado, né? O Papa Leão XIII. Já estava aí perto do fim da vida. Este Papa, então, é o último Leão, do Leão XIV, que é o nosso agora. E é muito interessante essa escolha de nome, porque o Papa Leão XIV ele se afasta um pouco de uma série de nomes que foram um pouco repetidos, né? Desde o Papa João XXIII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II. Então eram nomes assim, um pouco repetidos. Ele vem buscar um nome do início, ultimamente usado no início do século XIX. Então, pouco mais de 100 anos, foi a última vez que vimos um Papa Leão. Bento XVI já tinha quebrado um pouco isso, trazendo o pontificado, uma herança do pontificado de Bento XV, foi o Papa da Primeira Guerra Mundial, governou a Igreja de 1914 até 22, e depois, agora, o Papa Leão XIV. É um nome muito interessante esse do Leão XIV, muito interessante. Leão XIII foi quem mandou também a Rosa de Ouro para a Princesa Isabel. Quando a Princesa Isabel aboliu a escravidão, ele escreve diretamente para a Princesa Isabel. Quem foi o portador da carta e da rosa foi Dom Antônio Macedo Costa, um dos bispos presos por Dom Pedro II na questão religiosa. São os bispos que expulsaram os maçons das Irmandades Católicas. Foi a polêmica, né, de Pio IX, quando Pio IX escreve os sílabos e Dom Pedro se recusa a publicar os sílabos aqui no Brasil, gera a questão religiosa. E é interessante que o Dom Macedo Costa, que foi preso por Dom Pedro II, depois ele se tornará capelão da princesa imperial, que era a Princesa Isabel, era muito amigo da Princesa Isabel, e ele foi o portador da carta e da Rosa de Ouro que Leão XIII mandou para o Brasil, né? Naquele tempo, a Rosa de Ouro ela não era dada simplesmente a santuários marianos, ela era dada a figuras católicas, né? Na nobreza católica, por um serviço destacado à Igreja e à humanidade. E a Princesa Isabel recebe a Rosa de Ouro por causa da abolição da escravatura. É a única, né? A única brasileira a receber a Rosa de Ouro. Agora, o que eu acho interessante nesse nome também, pelo menos na minha cabeça, né? Eu acho que, talvez pelo ter conhecido um pouco o contexto dele como agostiniano, Leão XIII tem a Rerum Novarum, toda a questão social. Mas, ao mesmo tempo, é alguém que escreve uma Aeterni Patris. Sim. Falando toda a questão do pensamento de São Tomás de Aquino e retomando a questão desses estudos nos seminários. Quer dizer, então, você tem uma dupla face teologia aqui. E também Exato. aterrissa no mundo para falar dos problemas sociais. Ele também, com esse nome, mostra um pouco isso. Quer dizer, por um lado, a tal da sensibilidade pastoral, a preocupação com o outro, a questão social, o mundo, etc., mas, ao mesmo tempo, essa coisa de que, olha, há uma preocupação com a tradição, há uma preocupação o que transparece muito naquilo que nós falamos agora é que o Papa Leão XIV foi, parece que, escolhido pelos cardeais com base naquilo que nós vimos comentando esses dias a respeito das indagações das congregações gerais, né? Buscava-se um Papa que apresentasse um modelo de unidade para a Igreja, que não perdesse o aspecto social, e que fosse capaz de ter clareza doutrinal. E parece, claro, tudo que nós estamos falando aqui está muito incipiente, estamos conhecendo o Papa agora, né?